reparou que geralmente na televisão, ou em filmes, séries, em desenhos, você nunca vai ver a pessoa cantando parabéns pra você original? É sempre uma modificação? Mas por que isso acontece? Tudo isso acontece por conta de Berta Celeste, que é a autora original da música Parabéns para Você, que na versão original é Happy Birthday to You. Porém, nos Estados Unidos, os direitos autorais já estão em domínio público, então já podem ser adaptados em obras. Porém, no Brasil não é assim. No Brasil, infelizmente, os direitos autorais dessa música ainda não estão em domínio público. Por isso, se for utilizado em qualquer programa de TV, em qualquer dublagem, como filme, série, ou desenho, ou anime, esse parabéns pra você terá que ser pago um direito autoral. Então não pode usar. Mas por que nos Estados Unidos eles podem usar Happy Birthday to You de boa e no Brasil não está em domínio público ainda? É porque, segundo a lei brasileira, uma obra só entrará em domínio público 70 anos após a morte do autor original que detém os direitos autorais da obra. Com isso, como Berta Celeste faleceu em 1999, vai levar algumas décadas ainda para que o brasileiro possa utilizar isso em suas televisões sem pagar nada. Então é por isso que sempre vai ter uma musiquinha bem esquisita sendo cantada no lugar. Mas também o que essa mulher deve ter ganhado de dinheiro por conta do direito autoral de parabéns pra você é brincadeira, viu? Desde criança a gente é acostumado a aprender que nós temos apenas 5 sentidos, como paladar, olfato, audição, visão e tato. Só que na realidade nós temos muito mais do que 5 sentidos. E essa ideia de que o ser humano tem apenas 5 sentidos vem lá da Grécia Antiga, mais especificamente do filósofo Aristóteles, porque foi ele que meio que desenvolveu essa ideia pro mundo. Só que a neurociência moderna já comprovou várias vezes que nós temos muito mais do que somente 5 sentidos. Como por exemplo, o nosso senso de equilíbrio, os nossos pensamentos, a dor interna que podemos sentir, até mesmo a fome e a sede que nós sentimos, são consideradas sentidos também. A grande realidade é que a gente aprende que nós temos 5 sentidos quando somos crianças para facilitar a nossa aprendizagem e conhecimento ali das coisas mais básicas. Mas se você for aprofundar, nós temos sentidos muito mais aguçados do que realmente pensamos que temos. Mas a pergunta que não quer calar, será que nós podemos ter o sentido aranha algum dia? Fica aqui o questionamento. Todo mundo já deve ter sido picado por um mosquito várias vezes na vida. Mas uma coisa que você muito provavelmente não sabia é que não são todos os mosquitos que picam os seres humanos, apenas as fêmeas. Mas afinal de contas, por que elas picam os seres humanos e por que fica coçando depois? As fêmeas fazem isso porque elas precisam desse sangue para incubar os seus filhotes. E você geralmente não sente isso quando elas vão extrair o sangue porque elas emitem uma saliva ali na região que elas vão sugar o seu sangue. Basicamente, elas jogam a saliva ali, furam você e vai direto num vaso sanguíneo, em que lá dentro ela também solta saliva novamente, para que o seu sangue não coagule e ela consiga sugar naturalmente sem problema nenhum. Só que essa saliva que ela solta dentro de você também vai inibir a dor na região, por isso você não vai sentir na grande maioria das vezes. Mas se a gente não sente dor, como é que a gente sente coceira depois? Basicamente, o nosso sistema imunológico começa a agir a partir do momento em que isso acontece, sendo as principais células, os mastócitos, responsáveis por gerar uma proteção na região. Além disso, o nosso corpo também manda estamina ali, para poder fazer essa proteção dos vasos sanguíneos. E como consequência disso, acaba gerando um efeito de coceira na região. Você já deve ter ouvido falar ou assistido algum filme da história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas afinal de contas, o Rei Arthur realmente existiu ou é só uma lenda? Bom, essa pergunta é um pouco complexa, porque não existe uma prova contemporânea de que o Arthur realmente tenha existido. Até porque a história dele é meio mitológica e mística, que envolve um mago Merlin e espadas que são lendárias. Os primeiros e mais famosos indícios sobre a história do Rei Arthur vêm de alguns livros lá dos reis da Bretanha bem antigos e de contos que foram sendo escritos ao longo dos anos. Porém, segundo os historiadores, não existe nenhum rei bretão que se chamava Arthur. Então alguns começaram a acreditar que talvez ele não tenha sido um rei, e talvez só um guerreiro muito famoso e muito forte. E segundo as histórias, ele teria vivido entre o século IV e o século VI ali na Alta Idade Média. Só que aí não existe nenhuma comprovação das pessoas que também circulavam as histórias deles, como os Cavaleiros da Távola Redonda, que ficavam na sua missão em busca do Santo Graal, que é um cálice que Jesus usou na Santa Ceia. Além disso, também tem a retratação do Mago Merlin, que é um mago que o acompanhava, como eu falei no começo do vídeo. Além disso, tem a história da Espada da Pedra, que ele arrancou lá, e essa história ganhou várias variações, você nem sabe qual que é a história original zona mesmo. Fora a história da Excalibur, que é a espada lendária lá do Arthur, que foi dada pra ele por um espírito que saiu da água. Então meio que a história do Rei Arthur não passa de um conto mitológico. Beleza, mas por que a preguiça é um bicho tão devagar e lento? O principal motivo do bicho preguiça ser um animal extremamente lento é o fato de que ele só consome folhas que dão pouca energia pro corpo deles.
o que é muito diferente de outros herbívoros que costumam comer além de folhas, sementes e frutos que dão mais energia. Mas as preguiças mesmo só consomem folhas, mais especificamente da embaúba, que é a principal fonte de alimento das preguiças, que também é conhecido como árvore das preguiças. Um outro fator importante é que as preguiças também possuem um metabolismo mais lento e também têm menos músculos que outros animais por aí. Fora que as preguiças também têm um estômago gigantesco que ocupa cerca de 1/3 de todo o corpo delas. Então às vezes elas levam até 7 dias para digerir todas as folhas que elas comem ali e geralmente defecam apenas uma vez na semana, que é quando elas descem da árvore. Isso foi meio que uma saída evolutiva dos bichos preguiça para poderem não serem caçados por predadores, até porque se não descesse da árvore os predadores não tinham tanta facilidade de capturar elas. Então as preguiças que se adaptaram comendo apenas essas folhas acabaram sobrevivendo por mais eras. Só de falar disso me deu até sono, você tá doido. Uma das coisas mais comuns da gente ver quando a gente sai na rua são pássaros ali parados em cima da fiação dos postes. Afinal de contas, como eles conseguem ficar ali sem levar choque? Primeiro que pra gente tomar um choque, a gente precisa ter um movimento de correntes elétricas, em que basicamente cargas positivas e negativas são interligadas de alguma forma. Então, de forma muito básica, deve haver um movimento dessas cargas elétricas através de um condutor. Um grande exemplo disso é se você botar o dedo na tomada e tomar um choque, porque nesse momento você vai estar sendo o condutor ali da corrente elétrica. Mas no caso de um pássaro que está ali paradinho naquela fiação, não existe para onde a corrente elétrica possa ir, ou seja, ele não vai tomar choque. Porque como eu falei, para que esse choque aconteça ali nos pássaros, eles precisariam conectar dois pontos entre correntes elétricas opostas. Mas se por um acaso o pássaro tocar em um outro fio ali, por exemplo, enquanto já está encostado em um deles, aí sim ele vai tomar esse choque. Mas se ele estiver só paradinho ali em cima da fiação, com os dois pezinhos ali tranquilos, como ele sempre faz, ele não vai tomar um choque. Se existe tanta estrela no céu, por que é que o céu fica escuro à noite? Não era para brilhar muito mais do que durante o dia? Primeiro a gente precisa entender que o nosso universo não é infinito, ele é finito, porém ele está em constante expansão. Até porque, se ele fosse infinito, existiriam infinitas estrelas que brilhariam de forma infinita e o brilho delas chegaria até nós muito mais facilmente. E também precisamos compreender que a luz que chega até os nossos olhos humanos leva um certo tempo a percorrer além do universo. E como o universo está em expansão, como eu expliquei, quanto mais vai expandindo, mais distante essa luz vai ficando, porque a velocidade da luz também é finita. E por levar um certo tempo para a luz chegar nos nossos olhos, com essa expansão do universo, quando você olhar para uma estrela, quando passar 1 minuto, por exemplo, ela já vai estar mais distante do que estava antes. Então a luz vai demorar ainda mais para chegar até nós. E é por isso que a gente não consegue visualizar o brilho de muitas estrelas no universo. Existem milhões de estrelas espalhadas por toda a imensidão do universo que os nossos olhos nem sequer conseguem enxergar. E como existe um movimento de rotação da Terra, acaba que o Sol está batendo do outro lado do planeta enquanto aqui está a noite. Ou seja, você vai ficar vendo essa imensidão do universo escuro por aí. Uma coisa muito subjetiva no nosso dia a dia é a nossa percepção de cheiro. Algumas pessoas acham que algum cheiro é bom, outros acham que algum cheiro é ruim e varia de cada pessoa. Mas se fôssemos fazer uma escala relatada de qual que é o cheiro mais forte que existe no planeta, qual que seria? Mas eu já adianto que o cheiro mais forte, segundo as estimativas, também é considerado o cheiro mais fedido que já existiu no nosso planeta. Muito provavelmente você vai achar que pode ser o cheiro de um gambá, o cheiro de esgoto ou até mesmo do chulé do meu irmão. Mas segundo os estudos, o cheiro mais forte e o pior cheiro que existe é da tioacetona, que basicamente é um composto químico extremamente fedorento que foi descoberto lá na Alemanha. Mais especificamente em 1889, alguns químicos fizeram um experimento com essa substância e perceberam que mesmo em quantidades baixas ela possui um odor horrível. E esse odor infelizmente é tão intenso e tão desagradável que pode ser sentido a quase 1 quilômetro de distância do local com a qual ele está sendo emitido. E infelizmente esse odor é tão intenso que causa uma sensação tão desagradável na pessoa que automaticamente ao sentir esse cheiro ela pode sentir náusea, ânsia de vômito e acabar até vomitando automaticamente só por sentir isso. Mas aí você deve estar se perguntando, então isso é usado pra quê? Pra absolutamente nada no nosso dia a dia. Ela é tão fedida e tem um odor tão intenso que é usado apenas em pesquisas de reações químicas ou para entender a combinação de alguns elementos como enxofre, por exemplo. De resto não é usado pra porcaria nenhuma, até porque também seria um fedor horroroso. Uma dúvida muito comum na sociedade é de como as maquininhas sabem que eu errei a senha se só eu sei a senha do meu cartão. A realidade é que isso acontece por conta de dois fatores muito específicos. O primeiro deles tem a ver com o chip EMV, que basicamente é esse chipzinho que está aí no seu cartão. Basicamente, esse chip integrado no seu cartão tem uma ligação direta com os dados da sua conta bancária através de uma criptografia muito avançada, que mantém esses dados em alta segurança. Então todas as vezes que você
coloca uma senha nesse cartão, ela é armazenada nesse chip e é sempre atualizada toda vez que você possa trocar a senha. E o segundo fator é que as maquininhas de cartão possuem um sistema de criptografia muito avançados também. Então, de forma muito simplificada, quando você utilizar o cartão na máquina, será ativado um algoritmo de validação, que vai realizar uma verificação entre os dados inseridos como senha e os dados armazenados na criptografia do cartão. E se caso eles não coincidirem, será emitido como senha incorreta e não realizada a transação. Esse fenômeno que você está vendo aqui, que é muito semelhante a um tornado, é chamado de tromba d'água e acontece sobre mares, lagos e rios. Afinal de contas, como é que ele se forma? De forma muito resumida, ocorre uma instabilidade atmosférica sobre a superfície daquela água. Basicamente, quando uma massa de ar frio passa sobre uma superfície de água mais quente, acaba gerando uma evaporação acelerada desse ar mais frio, o que acaba gerando uma condensação ali na atmosfera ao redor em forma de funil, que vai afunilando e subindo em formato rotacional, o que acaba gerando esse vórtice semelhante a um tornado ou um ciclone sobre a água que vai acumulando água ao redor dele. Ele não chega a ser tão perigoso quanto um tornado, mas é sim perigoso e não é muito bom ficar perto dele. Mesmo que não cause grandes desastres, não é muito legal você ficar perto, porque pode tombar embarcações e causar prejuízos à vida das pessoas que estão ali na água. Então, se algum dia você ver pessoalmente, não seja aquele espertinho que tenta chegar perto para poder testar se acontece alguma coisa.